Torcedor do Corinthians, segura essa notícia porque ela pode mexer com o seu coração alvinegro. Gustavo Mantuan, cria da nossa base, está de olho em um possível retorno ao timão. Em uma entrevista emocionante, o meia-atacante do Zenit da Rússia não poupou palavras para demonstrar o carinho pelo clube que o revelou. Como foi para você encontrar o Paulinho, voltar para o Brasil também? E se tem alguma proposta, vai continuar no Zenit mesmo? Tem vontade de voltar para o Brasil, jogar no Corinthians de novo, quem sabe? Obrigada. Para mim é um privilégio hoje estar aqui, reencontrar o Paulinho. Como eu falei, ele é um paizão para mim, foi um paizão quando a gente trabalhou junto, é até hoje, a gente sempre está se falando. Então acredito que é um cara muito especial na minha vida e hoje estar aqui podendo estar presente nesse evento maravilhoso, nessa despedida dele, nessa carreira linda que ele teve, é um privilégio. E em relação a outra pergunta, ainda não tem nada, acredito que pelo menos não chegou nada até em mim, então é esperar, é deixar nas mãos de Deus, nos planos de Deus, que as coisas possam dar certo, tanto para mim quanto para todos os envolvidos. Mantuan, falando sobre sua temporada lá na Rússia, né? Você se destacou bem. Em alguns jogos fez até lateral direita, né? Isso? Você mudou de função lá na Rússia? O que você pode falar aí para os torcedores? Eu acredito que eu continuo mesmo. Vocês viram, acredito que lá tô fazendo muitas posições. Acredito que nos últimos jogos eu acabei jogando de lateral direito, sim. É uma posição que me agrada, é uma posição que eu tô me dando muito bem lá. Então, mas como vocês sabem, eu jogo de ponta direita, ponta esquerda, lateral direito, então não tô vendo problema hoje em jogar pela lateral direita, é uma posição que eu tô aprendendo cada vez mais e espero continuar evoluindo nessa posição. E Mantuan, como é que é reencontrar a torcida corintiana aqui em São Paulo? E como foi esse reencontro? É sensacional, é uma sensação que poucos têm, poucos sabem como é a torcida do Corinthians. Então sentir hoje de novo esse calor de perto, essa energia que é diferente, foi especial demais. Você acompanhou a temporada do Corinthians, mesmo que na Rússia, acho que um pouco mais difícil, mas deve ter sofrido um pouquinho, né? Pouquinho não, sofri demais. Não teve como não sofrer pouco. Mas eu fiquei muito feliz que eles deram a volta por cima. Conheci alguns dos atletas do elenco e você vê que é um grupo que é unido, é um grupo que está preparado para o próximo ano. Então só tenho a desejar melhores coisas e que possa vir títulos pro Corinthians no próximo ano. Como você viu a questão do Memphis, né, jogando com a camisa do Corinthians e sendo bem visto pelo torcedor corintiano? É muito diferente, né? É muito difícil ver um ídolo de outro país, da Holanda, vir jogar no Brasil e ver logo a identificação que ele teve com o Corinthians, que eu acho que para mim foi o que mais me surpreendeu, assim. Esse contato que ele tem com a torcida, sem falar língua, sem falar nada. Então é um cara que encaixou perfeitamente no Corinthians e espero que no próximo ano ele possa trazer um título pro Corinthians. Se o telefone tocar para jogar lá do Memphis, retorna ou não? Não sei, envolve muita coisa, envolve muita gente. Então não consigo te dar essa resposta. E ele não foi o único a reacender a chama da esperança. Guilherme Arana foi flagrado em um evento do Corinthians e Paulinho revelou planos de voltar como dirigente. Será que estamos diante de uma reviravolta histórica com ídolos retornando? Fica comigo até o final, deixa o like, se inscreve no canal, porque essa história vai dar o que falar. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Vamos por partes, fiel torcida. Esse sábado foi marcado por uma verdadeira avalanche de especulações sobre o possível retorno de ex-jogadores do Corinthians. E tudo começou com Guilherme Arana, que foi visto no camarote da Esportes da Sorte, patrocinadora oficial do Timão. A simples presença do lateral no evento foi suficiente para levantar rumores de uma negociação em andamento. Será que Arana pode estar próximo de um reencontro com o clube? Eu não quero me precipitar, não ser assodado, mas tá nascendo a Célia Timão. Opa! Ai, por quê? Nossa, deixa eu tomar água. Porque o Arana é jogador de seleção. O Pedro Ivo cobra nosso setor de seleção, ele vai lá sempre, o Arana, tudo bem e tal, pô, sempre aqui, estão aqui e tal. Ele frequenta a seleção tanto quanto o Pedro Ivo Almeida. Exatamente. Então, menos um pouquinho. Então assim, não, os dois estão sempre lá, pô, mas já pode dar vaga pra outro também. No aeroporto. Não, esses são caras que frequentam a seleção. Então lá. Pedro Ivo Almeida e Guilherme Arana. Nem o Memphis Depay era jogador de seleção, porque ele parou de jogar na seleção na Eurocopa. E eu acredito, estou fazendo força para isso, Memphis vai voltar para a seleção da Holanda no ano que vem, já nas quartas de final da Nations League,
Então aí eu acho que o Corinthians vai ter um jogador da seleção da Holanda, vai ter, contratando o Arana, o lateral esquerdo da seleção, e pode ter outros jogadores que estão ascendendo. Seleção peruana. Tem o Romero, que é a seleção paraguaia, né? Tem outro jogador. Tinha gente falando do Yuri Alberto, de repente tem alguma oportunidade. Não sei. Então, quantos jogadores de seleção o Corinthians vai ter de vários países, inclusive da Europa, no ano que vem? Hoje a ESPN Brasil trouxe que o Corinthians fez uma consulta ao Atlético Mineiro para tentar contratar Guilherme Arana, ele mesmo, lateral revelado na base do Corinthians. O Corinthians não é a primeira vez que o Arana foi embora, desde que estava no Sevilha, também no Atlético Mineiro. O Corinthians sempre tentou contratar o Arana, tá? E agora não é diferente. O Corinthians está mais uma vez querendo contratar o Guilherme Arana. É verdade, eu confirmei a informação da ESPN, tá? Não é uma informação exclusiva minha, mas eu tenho detalhes exclusivos para falar de Arana e vou te contar agora. Olha só, primeira coisa para a gente falar, o Corinthians na questão do Arana não vai fazer proposta para comprar os direitos econômicos do jogador. O Corinthians tem um plano e esse plano tem duas vertentes. Primeiro, tentar um empréstimo com o Atlético Mineiro, pagando aí a totalidade do salário do Arana. O Corinthians aposta, né, que o Atlético Mineiro não se classificou para a Copa Libertadores da América, com uma receita menor, vivendo uma crise financeira, e o Corinthians quer se beneficiar disso, claro, né, fazendo uma proposta por empréstimo e pagando 100% do salário do Arana. O Arana tem um dos maiores salários do Atlético Mineiro. O outro plano do Corinthians, na verdade são duas vertentes nesse plano, é tentar uma troca. E aí o Corinthians colocaria alguns nomes à disposição do Atlético Mineiro por uma troca em definitivo ou por empréstimo. Então o Corinthians tem aí as possibilidades podendo envolver jogadores, tá? Isso não foi ainda oferecido ao Atlético Mineiro. Eu confirmei com uma fonte que me disse que realmente o Corinthians fez a consulta ao Arana para saber a situação dele, né? Se tem chance, né, dele deixar o Atlético Mineiro. Eu perguntei, mas como seria isso, né? Vai comprar? Não, dinheiro a gente não tem para comprar. Aí me explicaram exatamente isso. Ou o Atlético Mineiro aceita uma troca por empréstimo ou em definitivo com alguns atletas que o Corinthians colocaria à disposição, ou o Atlético Mineiro aceitaria uma proposta, né, por empréstimo. O Corinthians pagaria um valor pelo empréstimo e ainda, né, arcaria com 100% do salário do Guilherme Arana, tá certo? O Corinthians não tá só sondando o Pogba, não, tá sondando também Guilherme Arana, tá sondando o Mauro Júnior, que é lateral. Guilherme Arana parece que é empréstimo, não, né? Tá conversando. Então, Guilherme Arana pode vir pro Corinthians no ano que vem jogar, pode ser uma nova contratação do Corinthians. O outro também é o Mauro... O Atlético precisa se livrar desses caras que não tem Libertadores, não tem nada, tem a Sul-Americana. Outro jogador que pode vir pro Corinthians é o Mauro Júnior, que é o lateral esquerdo, joga de meia, joga na lateral esquerda do PSV Eindhoven, da Holanda. É um cara que não jogou muito aqui, começou no Deportivo Brasil, foi pra lá, mas o Corinthians está conversando com esse cara também. Então pode pintar esses dois caras, porque o Corinthians precisa de um lateral. Então, tanto uma... Mas não para por aí. Durante a emocionante despedida de Paulinho dos gramados, ele revelou um desejo que pode surpreender. Voltar ao Corinthians, mas dessa vez fora das 4 linhas, assumindo um papel de dirigente. E claro, chegamos à declaração que deixou todo mundo arrepiado. Gustavo Mantuan, de apenas 23 anos, abriu o coração em entrevista e revelou que voltar ao Corinthians não seria nada ruim. Quem aí lembra das atuações dele com a nossa camisa? Foram 43 jogos no time profissional, 24 como titular, 6 gols marcados e uma entrega em campo que fez muitos torcedores criarem identificação com o jogador. Mantuan foi vendido ao Zenit em 2022, numa negociação que envolveu o empréstimo de Yuri Alberto ao Timão. Apesar de estar na Rússia, ele deixou claro que o Corinthians é o clube de sua vida, onde ele começou a jogar ainda criança. Tenho o maior carinho do mundo pelo Timão, e espero voltar no tempo certo, disse ele. Agora, fiel torcida, imagina só, Guilherme Arana de volta na lateral esquerda, Mantuan no ataque e Paulinho nos bastidores, ajudando na gestão do clube. Dá ou não dá?
aquela sensação de resgate das raízes do timão. E olha que a volta de jogadores formados na base ou que marcaram época tem sido uma tendência no futebol brasileiro. Só que no caso do Corinthians, isso tem um peso especial. É a história do time do povo, que sempre valorizou suas crias e seus ídolos. Mantuan, com sua humildade e identificação, representa muito bem essa conexão entre clube, jogador e torcida. Mas será que o retorno de Mantuan é viável no momento? O Zenit investiu pesado em sua contratação, o que pode dificultar uma negociação. Além disso, ele vive uma fase importante de crescimento na Europa. Por outro lado, sabemos que o mercado do futebol é dinâmico e cheio de surpresas. Com o Corinthians buscando reforçar o elenco e aumentar a competitividade, o retorno de Mantuan não seria apenas simbólico, mas também estratégico, considerando sua versatilidade e experiência. E aí, fiel, o que vocês acham dessa possibilidade? Guilherme Arana, voltando? Mantuan, novamente com o manto sagrado? E Paulinho, como dirigente? A gente sabe que especulação sempre mexe com a emoção do torcedor, mas essas declarações e movimentos nos bastidores indicam que algo grande pode estar por vir. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Você gostaria de ver Mantuan e os outros de volta ao timão? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização sobre o Corinthians e ativa o sininho porque aqui a informação chega antes. Vai, Corinthians!